Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 33. E faremos a leitura a partir do verso 1 ao verso 23. Está escrito: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda. E olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a um amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória,
Eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Peço à igreja, por favor, para ler em voz uníssona comigo os versos 14 e 15. Toda a igreja, versos 14 e 15. Vamos juntos. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema a busca pela presença manifesta de Deus. É um conceito teológico claro, que Deus é onipresente. Deus está em toda parte. Neste vasto e insondável universo, de mais de 93 bilhões de anos-luz, como dizia Abraham Kuyper, não há 1 centímetro sequer onde Deus não esteja presente. Porém, coisa bem distinta é a presença manifesta de Deus. Embora Deus está em toda parte, Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta. Hoje celebramos 50 anos da nossa UMP. Hoje proclamamos as bênçãos que Deus nos concedeu nessa boa jornada até aqui. Temos tantos desafios pela frente, mas a maior necessidade da nossa UMP, a maior necessidade desta igreja, não é de coisas, não é de belos edifícios, não é nem mesmo de um orçamento robusto, nem mesmo de conquistas, de vitórias expressivas. A maior necessidade desta igreja, a maior necessidade da minha vida, da sua vida, é da presença manifesta de Deus. Talvez pudéssemos situar bem esta passagem. Deus havia tirado o seu povo, a família de Jacó, o povo de Israel, da amarga escravidão do Egito. Deus havia demonstrado o seu poder, desbancando o panteão de deuses do Egito, através das 10 pragas. Deus abriu o mar vermelho e eles passaram a pé enxuto, e o mar tornou-se estrada para os israelitas e sepultura para os egípcios. Deus enviou maná do céu e fez brotar água da rocha para saciar o povo. Deus conduziu aquela nação por 40 anos, com coluna de fogo para aquecê-los, protegê-los e direcioná-los à noite, e coluna de nuvem para refrescá-los e conduzi-los durante o dia. Deus derrotou os seus inimigos. Agora diz a Bíblia que Moisés sobe ao Sinai, e por lá demora um tempo na presença de Deus, e então o povo recorre a Arão. Diz Arão: não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, então faça-nos um Deus, para que possamos adorar. E então Arão insensatamente atende à voz do povo, contrariando o princípio, ou melhor, a ideia de que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. A voz do povo induziu a nação à idolatria. E diz a Bíblia que então Arão ordena às mulheres, aos filhos, às filhas, para tirarem as argolas das suas orelhas e trazer a ele. E diante daquele ouro que trouxeram, Arão cinzela um bezerro de ouro, símbolo de fertilidade lá no Egito. E diz a Bíblia que o povo todo então começa a dizer que aquele bezerro era o seu Deus. Marcaram um cerimonial religioso em nome de Deus, trazendo ofertas a Deus, num culto sincrético, herético, pagão.
E diz a Bíblia que o povo se assenta para cantar, para dançar, para celebrar, até mesmo com promiscuidade sexual. E aqui, diante disso, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus se afasta do povo. E Deus disse para Moisés: pode descer, Moisés. O seu povo se corrompeu rapidamente. E aqui eu quero chamar atenção para algumas coisas. Primeiro, a impaciência levou o povo a buscar outro Deus, um bezerro. O que é triste, muito triste, é que os pecados desta geração vão ser os pecados mais assodados das gerações futuras. Porque este bezerro de ouro, mais tarde, com a morte de Salomão, através do rei Jeroboão I, que rompe com as duas tribos de linhagem davídica, da dinastia de Davi, formando um outro reino no norte com 10 tribos, em 931 a.C., durante 209 anos, 8 dinastias, 19 reis, todos eles, sem exceção, adoraram o bezerro de ouro, todos eles. Isso deve levar a nós a um profundo temor, porque se não obedecermos a Deus hoje, é possível que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos, que as futuras gerações nos copiem e nos imitem naquilo que é mais execrável aos olhos de Deus. O resultado foi que Deus castigou aquele povo. E Deus tomou uma decisão: Moisés, eu vou destruir esse povo. Não apenas não vou com ele, vou destruí-lo. Vou começar uma nova nação através de você. E diz a Bíblia que Moisés então se coloca na brecha a interceder pelo povo. Deus diz: poupa esse povo, Senhor. É o teu povo. Se tu destruires esse povo no deserto, lá no Egito vai se comentar que tu tiraste esse povo com más intenções. Então, Deus ouve a oração de Moisés, preserva o povo, mas toma uma decisão: eu não vou mais com vocês. E eu pergunto aos irmãos: o que é uma igreja sem a presença de Deus? O que é uma congregação sem a presença de Deus? O que é um púlpito sem a presença de Deus? O que é uma música sem a presença de Deus? O que é uma escola bíblica dominical sem a presença de Deus? O que é a abertura de novos campos sem a presença de Deus? O que são templos belos sem a presença de Deus? Agora notem, versículo 1, está escrito: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Deus está dizendo: eu não vou não, mas eu vou dar a terra, minha promessa está de pé. O que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó está de pé, a terra prometida vai ser de vocês. Mas o que é a terra prometida sem a presença de Deus? O que é Canaã sem a presença de Deus? O que é uma terra que emana leite e mel sem a presença de Deus? A maior necessidade daquele povo não era de uma terra que emana leite e mel, era da presença de Deus. Então, diz o verso de número 2: enviarei o anjo adiante de ti. Deus promete um anjo. Ô irmãos, um anjo é uma bênção. E não é um anjo, é o anjo. É artigo definido. Os anjos são espíritos ministradores em favor dos que herdam a salvação. Eles estão aí trabalhando em favor da igreja. Muitos dariam graças: oh, que bom, então nós temos um anjo, vamos embora.
Mas Moisés disse: Senhor, a terra é boa, um anjo é importante, mas o que nós precisamos é da tua presença. Não é suficiente um anjo. Mas Deus promete mais. Versículo 2, Deus promete: lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os cerezeus, os heveus e os jebuseus. Deus está dizendo: eu vou dar promessa para vocês de livramento, de vitória. Os inimigos serão derrotados. Eu darei a terra, eu mandarei um anjo e eu darei vitória a vocês. E Moisés responde: não, Senhor, não, Senhor. Vitória é importante, derrotar os inimigos é importante, tomar posse da terra é importante, mas a nossa maior necessidade é da tua presença conosco. A pergunta é: qual foi a causa de Deus tomar a decisão de não ir mais com o povo? O versículo 3 diz assim: sobe para uma terra que emana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Cerviz é esse pescoço, essa nuca, que estava enrijecida. Deus fala, Deus exorta, Deus ensina, Deus corrige, Deus disciplina, Deus torna a falar, e o povo não escuta, e o povo não obedece, o povo permanece no erro, o povo permanece no pecado, é a indisposição de obedecer. Sempre que nós temos qualquer indisposição de ouvir a voz de Deus e de obedecer a voz de Deus, isso nos impede, isso nos impossibilita de desfrutarmos da gloriosa e bendita presença de Deus. Então, diante desse fato, Deus diz: eu não vou mais com vocês. Isso gera arrependimento no povo. Por favor, observe comigo o versículo 4. Põe o 4, filho, na tela para toda a igreja ler comigo. Versículo 4. Vamos todos juntos? Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. É como se eles tivessem odiado o que tinham feito. Eles começam a chorar. Porque não adianta coisas, não adianta terra, não adianta anjo, não adianta vitória, se Deus não está presente com a sua presença manifesta. Irmãos amados, a convicção de pecado deveria levar-nos às lágrimas. Não temos visto ultimamente choro pelo pecado. Talvez nos acostumamos com a terra prometida. Talvez nos acostumamos com a presença do anjo. Talvez nos acostumamos em termos vitórias. Por isso não choramos. Talvez nem percebamos que há uma sentença: Icabode, foi-se a glória do Senhor. Então, diz o texto que eles não vestiram os seus atavios. E aqui vem uma ordem expressa de Deus ao povo, conforme versos 5b e verso 6. Deus disse: tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em adiante. Isso não significa que as pessoas não podem usar seus atavios, seus enfeites, seus colares, seus brincos, seus cosméticos. Não se trata disso. O que Deus está dizendo é que aqueles atavios eram uma conexão entre eles e a idolatria. Aqueles atavios eram uma ponte em que eles construíram para se rebelarem contra Deus e adorarem um ídolo feito pelas mãos deles. É preciso romper com o pecado a partir da raiz. Então, para Moisés não bastava apenas o povo chorar, o povo se arrepender, o povo não usar mais os atavios. Moisés queria mais. E por isso ele toma uma atitude solitária, mas uma atitude radical. E que atitude que ele tomou?
Ele colocou a tenda longe, fora do arraial. E ele, sem alarde, sem holofote, sem propaganda, saía lá para a tenda para buscar a presença de Deus. E aqui está, meus irmãos, o primeiro fato de um grande avivamento. É que, num momento, alguém sente o fardo do povo. O fardo do povo. Pesando sobre os ombros. E ele toma a decisão de buscar a Deus, de orar ao Senhor. Se vocês lerem a história dos avivamentos, sempre começou assim: alguém sente o fardo. Foi o que aconteceu em Oxford em 1739, no grande avivamento da Inglaterra. Foi o que aconteceu em 1904, no país de Gales, com Evan Roberts. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos em 1857, oportunizando a vinda do nosso missionário pioneiro para o Brasil. Moisés entendia uma coisa: precisamos buscar a Deus, para que a presença manifesta de Deus retorne a nós. Moisés não está satisfeito apenas com arrependimento. Ele sabia que a presença de Deus havia se retirado. Agora veja, algo importante aqui. Versículo 7. Pode pôr na tela para todos nós lermos? Vamos juntos ler? Versículo 7. Ora, toda a igreja comigo. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Então, note você que a busca é feita sem alardes, sem propaganda, sem holofotes, longe das luzes da ribalta. E não espere na busca de um avivamento ou da volta à presença manifesta de Deus a adesão de toda a congregação. Não foi o que aconteceu. Ele é sozinho. De repente as pessoas começaram a olhar. Oh, Moisés está indo lá para o acampamento. Alguém olhava e o via pelas costas. Moisés entrava na tenda e começava a buscar o Senhor, e de repente a Shekinah de Deus, a presença manifesta de Deus que tinha ido embora do arraial, de repente a nuvem vem e fica em cima da tenda onde Moisés está orando. Ah, como nós ansiamos pela volta da presença manifesta de Deus. E quando a presença manifesta de Deus está no meio do seu povo, nem é preciso dizer, Deus está aqui. Porque às vezes a gente, Deus está aqui, e a pessoa chega e olha, cadê? Não estou percebendo. Não estou notando. Vem que tem pão na casa do pão, e a pessoa chega e só vê receita de pão. Nós precisamos da presença manifesta de Deus. Por que ele colocou a tenda fora do arraial? Porque o arraial estava contaminado, poluído. E significa consagração. Mas o que fez o resto do povo? Versículo 8, por favor, vamos todos ler. Versículo 8, toda a igreja comigo. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Eu quero dizer para você que o despertamento da igreja começa exatamente quando uma pessoa sente o fardo, e começa a buscar, meu Deus, nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua Shekinah, nós precisamos da tua glória, Senhor. É sempre assim o método de Deus. Ele levanta alguém.
que sente o peso. E o que vai acontecer? A presença de Deus volta. Lá na tenda. Veja o verso 9 comigo. Toda a igreja lendo. Uma vez, dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Não é a terra. Não é um anjo. Não é a vitória sobre os inimigos. A maior necessidade é da presença de Deus. Esta igreja, presbítero Alexandre, tem tido tantas vitórias. Louvado seja Deus. Os nossos jovens em 50 anos têm experimentado tantas bênçãos. Isso é notório. Mas nós precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos da presença manifesta de Deus em nosso meio. Agora notem que Moisés está orando e a presença de Deus vem. E quando a presença de Deus vem sobre uma tenda, sobre uma pessoa, e se impacta as outras pessoas. Porque diz o texto que eles ficavam lá olhando de pé e de repente olhando a nuvem da presença de Deus, da Shekinah de Deus sobre a tenda, eles começaram a adorar nas suas próprias tendas, a buscar a Deus. Era a presença manifesta produzindo adoração. E diz o texto no versículo 11, que falava o Senhor a Moisés face a face, com qualquer outro fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Ele estava na presença de Deus, e ele voltava dessa presença de Deus para falar ao povo lá no arraial. Mas Moisés sabe uma coisa: tem mais para nós, tem mais para nós, Deus tem mais para nós. E por isso diz o versículo 11, que o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. E por que não se apartava da tenda? É porque Moisés dizia o seguinte: tem mais, Deus tem coisas maiores para fazer, Ele já fez maravilhas, Ele já se manifestou, a nuvem chegou, a glória está presente, mas eu quero mais, e Deus tem mais para nós. E alguém continua na tenda, esperando tudo quanto Deus ainda tinha para eles. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha irmã, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais para nós. Aliás, para mim a oração mais audaciosa de toda a Bíblia é Efésios 3,19. Eu não encontro nenhum pedido mais ousado do que este. Paulo ora e pede para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Será que alguém ousaria pedir mais do que isto? Mas ele insere no verso seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Para Deus não tem limites, Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais. Então aguardemos mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, da presença de Deus, da presença manifesta de Deus. Então chega o verso 12, e está escrito: disse Moisés ao Senhor: tu me fazes saber, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. A glória desceu na tenda, mas Moisés queria mais, ele queria a presença de Deus caminhando com o povo. A tenda estava armada fora do arraial, mas ele tinha que se movimentar, ele tinha que sair do Sinai. Do Sinai a Israel são praticamente 400 quilômetros, é uma jornada longa, tem perigos pela frente, tem desafios pela frente. Embora Deus havia dito para ele: eu conheço você, Moisés, pelo seu nome, Moisés, você é importante para mim, você achou graça aos meus olhos. Então Moisés argumenta com Deus no verso 13: agora pois, se achei graça aos teus olhos,
rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera uma coisa, Deus, esta nação é o teu povo. Porque Deus havia dito para Moisés lá no monte: olha, o teu povo, Moisés, pecou, o teu povo entrou num processo de decadência total. Aí Moisés disse: não, Senhor, esse povo é o teu povo. É o teu povo. E diante desta oração de Moisés, então vem a base desse texto. E eu gostaria tanto que você e eu lêssemos com voz uníssona, eloquente, mas deixando que esta mensagem seja entronizada no nosso coração. Toda a igreja comigo, versos 14 e 15. Vamos juntos? Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Nós temos uma longa jornada. E quem sabe Deus, por sua bondade, possa dizer para cada um de nós aqui hoje: a minha presença irá contigo. E a minha presença te dará descanso. Descanso, confiança, proteção, direção, paz. Quem sabe a nossa oração nesta noite seja de Moisés: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir daqui. O que é um povo sem a tua presença? Mas diz a Escritura que diante da presença manifesta e do descanso, ainda Moisés quer mais. E então, no verso 17, está escrito: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste. O que é que Deus havia prometido? Eu irei contigo. E a presença de Deus, conforme o verso 16, era o grande distintivo de Israel das outras nações. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? A presença de Deus é o selo da igreja, é o que nos distingue e que nos diferencia dos outros povos. Deus está no meio de nós, Deus está conosco. Então, versículo 19, versículo 18, ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus: não, Moisés, eu não vou mostrar a tua glória não, porque você não suporta. Você não pode ver minha face enquanto mais vivo. Eu vou mostrar para você a minha bondade. Vou colocar você aqui numa fenda e eu vou passar. Você vai me ver pelas costas, porque ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo. Mas 1500 anos depois de Moisés, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E hoje você pode ver a glória de Deus estampada na face de Jesus, porque Ele é o resplendor da glória, Ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Este Cristo glorioso, que revela o Pai, que é a exegese do Pai, está conosco. O Deus Emanuel, Ele está aqui nesta noite. E quando você olha para Jesus, você vê a glória de Deus. E essa presença caminhará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que jamais percamos de vista
a importância da presença manifesta de Deus. Que jamais abramos mão por outras bênçãos maiúsculas. A maior necessidade nossa é desta gloriosa presença. E Ele está aqui. E Ele caminhará conosco até o último dia. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.